protesto em SP, como a imprensa ridiculariza e distorce um protesto simplesmente por não concordar com ele. Em horas assim, a isenção e a objetividade que se danem. Protesto contra Dilma na Paulista e em favor da auditoria nas eleições, Eduardo Anizelli / Folha Press. Nesta tarde, houve 2 protestos em São Paulo. Um deles reuniu, segundo a PM, pelo menos 2.500 pessoas na Avenida Paulista, e não 1.000, como está no UOL. A outra, uns 200, no Largo da Batata. Ambas foram convocadas pelo Facebook. O primeiro cobra uma auditoria na eleição presidencial de 2014 e pede o impeachment de Dilma. A segunda, pela enésima vez, culpa o governador Geraldo Alckmin pela crise hídrica em São Paulo. Não funcionou no primeiro turno, não funcionou no segundo turno, tenta-se agora o terceiro turno. Não está funcionando de novo. Mas sigamos. A esmagadora maioria das pessoas que se manifestavam na Avenida Paulista cobrava auditoria e defendia o impeachment de Dilma na suposição de que ela conhecia a roubalheira na Petrobras, conforme afirmou a Polícia Federal e ao Ministério Público do Leiro Alberto Youssef. Nem é necessário demonstrar, mas, se for preciso, demonstro com facilidade, que a imprensa paulistana trata com simpatia todos os protestos das esquerdas, as marchas em favor da maconha e até os black blocs. Alguns de seus defensores são alçados à condição de intelectuais. Já um protesto que não é organizado por progressistas, bem, aí cumpre ridicularizar as pessoas, transformá-las numa caricatura, enxovalhá-las, reduzi-las à condição de golpistas. Vamos lá. A esmagadora maioria dos cartazes da Paulista trata de uma suposta fraude na eleição, pede auditoria na eleição e defende o impeachment, dada aquela suposição, claro, que tem de ser comprovada. Um senhor, no entanto, e ainda que houvesse 10, 20 ou 100, pede uma intervenção militar. A prova de que há aves rara no protesto é que foi, ora vejam, entrevistado pela Folha e pelo Estadão, que, milagrosamente, publicam quase a mesma matéria, com diferenças que estão apenas no detalhe. Seu nome é Sérgio Salgi, tem 46 anos e é investigador de polícia. E por que ele foi achado pelos repórteres dos 2 jornais? Porque carregava um cartaz às Forças Armadas. Bastou esse cartaz para que a Folha Online desse o seguinte título: APSP pede impeachment de Dilma e intervenção militar. Se algum maluco estivesse na passeata cobrando ajuda aos marcianos, o título poderia ser: APSP pede impeachment de Dilma e intervenção dos ETs. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2007, embora fossem outras as circunstâncias, surgiu o movimento cívico pelo direito dos brasileiros, que ficou conhecido como Cansei. Seus promotores foram impiedosamente ridicularizados pela imprensa e por personalidades públicas a serviço do PT. Foram taxados de representantes da elite branca. A notícia do Mensalão tinha menos de 2 anos, o escândalo dos aloprados, menos de 1, mas uma simples manifestação de protesto foi tratada como coisa de golpistas. O Globo Online também noticia o protesto em São Paulo. O repórter não entrevistou o policial Sérgio Salgi, mas encontrou outra maneira de enxovalhar os que protestavam. Transcrevo. O protesto reúne muitas senhoras de guarda-chuva, em razão do sol forte. Algumas levaram seus cachorrinhos de estimação para o protesto. Manifestações das esquerdas, como vocês sabem, contam com uma palavra que a imprensa adora: ativistas. Não sei o que é isso. Deve ser o oposto complementar dos passivistas, já um ato que é inequivocamente caracterizado como de direita. Bem, esse conta com senhoras de guarda-chuva. Sabem como são as dondocas. Não querem se pelar ao sol. Entre as 2.500 pessoas, contavam-se nos dedos os tais guarda-chuvas. Ah, claro. Elas também levavam seus cachorrinhos, entendem? É evidente que o destaque dado a essas lateralidades busca desmoralizar o protesto. O cantor e compositor Lobão se manifestou em favor da recontagem dos votos e disse o óbvio: não se tratava de um movimento em favor da volta do regime militar. Boçalidades. Não que boçalidades reais, de fato, não tenham sido ditas. Foram.
A ser verdade o que relatam Estadão, Folha e Globo, o deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro, PSCSP, filho de Jair Bolsonaro, PPRJ, afirmou o seguinte: ele e seu pai teria fuzilado Dilma Rousseff se fosse candidato esse ano. Ele tem vontade de ser candidato, mesmo que tenha de mudar de partido. E emendou: dizia na minha campanha, voto no Marcola, mas não em Dilma. Pelo menos ele tem palavra. A ser isso mesmo, trata-se de uma notável coleção de bobagens. Evidentemente, o fuzilado de sua fala é uma metáfora. Mas quem se importa? Quando fala em votar até em Marcola, procura deixar claro o quanto repudia Dilma, não seu apreço pelo bandido. Mas quem se importa? Quem não quer que seu discurso seja confundido não fala essas tolices. O ânimo para transformar os manifestantes em golpistas já é evidente. Quando se oferece o pretexto, tudo fica mais fácil. No Brasil, é permitido marchar em favor da maconha. A venda e o consumo de maconha são ilegais. Manifestantes são tratados como bibelôs. No Brasil, é permitido marchar em favor do aborto. O aborto, com as exceções conhecidas, é ilegal. Manifestantes são tratados como pensadores. No Brasil, é permitido marchar em favor de corruptos condenados pelo Supremo. Manifestantes são tratados como ideólogos. No Brasil, é permitido marchar em favor da recontagem dos votos e, sim, em favor do impeachment. O artigo 5º da Constituição garante tudo isso. Não obstante, manifestantes são tratados como pessoas ridículas e golpistas. Nota final, que traduz um sequestro moral. Os esquerdistas, sempre adulados pelos jornalistas, querem controle social da mídia e mecanismos de censura, ainda que oblíquos. Mas que isto também fique claro. Os que estão decididos a dizer não terão de enfrentar, inclusive, as brigadas da desqualificação da imprensa, que sempre ficam muito satisfeitas quando alguém como Eduardo Bolsonaro fala aquelas besteiras. Fica parecendo que elas têm razão. Por Reinaldo Azevedo.